Olá, bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020. Sejam todos bem-vindos à live das 10h30 da SIC. O nosso convidado de hoje é o secretário municipal de saúde, Thiago Darós Stefanello. Ele é fisioterapeuta, pós-graduado em governança estratégica nos municípios, ex-subchefe da Casa Civil e secretário-chefe interino da Casa Civil do Governo do Paraná. Foi secretário do Siscopar do Hemocentro de Cascavel e atualmente responde como secretário de Saúde em Cascavel. Bom dia, secretário. Bom dia, Jean. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado à SIC por essa oportunidade para podermos cada vez mais levar informações e esclarecimentos para a nossa população. Bom dia a todos, eu sou Jean Paterno, jornalista da SIC, e convido a todos que nos acompanham para que enderecem aqui as suas perguntas e as suas dúvidas para o Thiago, que na próxima uma hora aproximadamente, que é a previsão de duração dessa live, ele está aqui e vai responder a todos. Secretário, quais têm sido as maiores dificuldades para gerir a área da saúde diante de um inimigo tão poderoso e implacável? Bom, Jean, faz cerca de um ano que eu estou à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, e tenho a honra de ter uma equipe muito competente ao meu lado, de profissionais que vinham desempenhando um trabalho muito bom e que continuaram dando essa sequência junto comigo. Essa equipe técnica, esse corpo técnico qualificado, essa estruturação do município de Cascavel nos fez, de certa forma, poder antecipar algumas situações, poder administrar dentro do possível aquilo que nós conseguimos medir e verificar nesse momento em relação a essa crise da pandemia. Isso não estava previsto, ninguém em momento nenhum imaginava isso no final do ano passado, mas uma das ações que nós tomamos ainda no ano passado foi a ampliação do nosso CAF, da Central de Abastecimento Farmacêutico e de Insumos, onde nós mudamos da Avenida Tancredo Neves, um espaço de 1.000 metros quadrados, para um espaço de 3.000 metros quadrados, próximo ao aeroporto, onde nós pudemos ali fazer uma aquisição, um volume maior de insumos e de EPIs. E coincidentemente isso foi fundamental neste momento da pandemia para que nós pudéssemos ter estoques mais confortáveis para vencer essa situação. Porque o servidor público, o servidor da saúde, o servidor privado, qualquer um que seja, ele não vai estar na linha de frente se ele não tiver os insumos e os EPIs necessários. Então, essa foi uma das ações mais positivas ao longo desse tempo que nos permitiu ter condições de fazer esse enfrentamento. O desafio ele é muito grande nesse momento justamente pela questão que ainda não se tem noções exatas, você não consegue enfrentar o inimigo com uma exatidão. Ele tem aparecido de formas diferentes no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, tem uma outra vertente aqui no Sul, no calor, então isso tudo com certeza traz dificuldades e nós temos que ter a prudência de poder analisar esses dados, essas estatísticas a cada semana para tomar as melhores decisões possíveis. Obrigado a todos que chegaram agora, que nos acompanham. O tema da nossa live de hoje é a saúde pública e as ações de enfrentamento ao coronavírus, com o secretário municipal de saúde, Thiago Darós Stefanello. Obrigado, Michel, obrigado, Genésio, e lembrando a todos que se tiverem algum questionamento, alguma pergunta para dirigir ao secretário, por favor que o façam aqui diretamente na nossa live. Secretário, que importância os conselhos criados para analisar e deliberar sobre a pandemia têm no enfrentamento à doença? Sim. Trazer cada vez mais informações, tentar ouvir todos os entes envolvidos na nossa sociedade. A partir do momento que foi declarada a pandemia e que foi declarada a SPIN, que é a situação de emergência em saúde pública no nível nacional, o governo federal ele ativou o seu COI, que é o Centro de Operações em Emergência. O estado do Paraná também o fez em momento oportuno e o município de Cascavel fez a ativação do COI no dia 26 de fevereiro. Quando foi confirmado o primeiro caso no Brasil, nós já tentamos nos antecipar ao máximo, porque sabíamos que mais cedo ou mais tarde isso chegaria ao Paraná, isso chegaria à região oeste e a Cascavel, onde nós sempre tivemos um problema na questão dos leitos de UTI. Não é novidade para ninguém que os pacientes das UPAs muitas vezes demoram para conquistar, para ter o acesso a um leito de UTI. Então a nossa preocupação sempre foi baseada nisso.
E esse conselho, o COI, ele já está na sua terceira reformulação. No primeiro momento ele tinha apenas os servidores da saúde, porque nós tínhamos tarefas iniciais a serem realizadas por esses servidores. Num segundo momento nós ampliamos esse COI com algumas outras secretarias, contamos também com a participação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Exército, do Ministério Público, que muitas vezes esteve discutindo com a gente, e o próprio ASIC, fazendo menção aí a todo o G8, a todo o grupo de empresários, também levando as suas opiniões, também levando algumas demandas para que pudessem ser deliberadas. E neste momento agora o COI ele também passou por uma terceira reformulação, onde ele vai ficar focado mais nas questões epidemiológicas e de risco à saúde, uma vez que ele está envolvendo agora todos os hospitais públicos, privados credenciados ao SUS, epidemiologistas e infectologistas. Tiago, essa questão das UTIs é determinante nessa situação toda, né? Como era e como está agora a relação de habitantes por número de leitos de UTI em Cascavel, considerando as áreas pública e privada? Isso. Essa sempre foi uma defasagem histórica do nosso município, onde nós temos uma grande dificuldade. E talvez seja um dos pontos que a maioria das pessoas ainda não entendam o porquê dessa preocupação enorme com o coronavírus. Qual é o problema, então, em relação ao novo coronavírus? É a sua velocidade de transmissão. Nós temos sim problemas com a dengue, nós temos problemas com os acidentes de trânsito, nós temos diversos outros problemas de saúde, mas nenhum deles tem uma velocidade de transmissão extremamente rápida quanto é o novo coronavírus. E quanto mais movimentação nós tivermos, quanto menos isolamento for praticado, quanto mais esse vírus se espalhar, mais cedo ou mais tarde ele vai atingir em massa os grupos de risco, ele vai atingir em massa as pessoas que estão com a imunidade mais baixa, vai atingir os idosos, vai atingir as pessoas imunodeprimidas, e isso levará a um aumento de pessoas que vão precisar dos internamentos hospitalares. Então, em média, hoje no mundo, 20% dos pacientes acometidos por coronavírus precisam de um internamento hospitalar, e desses 20%, 5% precisam de UTI e 80% se tratam em casa, se curam em casa. E esse número corrobora com as estatísticas de Cascavel hoje, que dos nossos 70 casos confirmados, 85% já se recuperaram em isolamento domiciliar. Mas se nós não controlássemos, se não tivéssemos feito essas medidas de distanciamento, Cascavel tem só de idosos, se tirar os doentes crônicos e as outras pessoas com imunidade mais baixa, são 33 mil idosos. Se só 1%, Jean, 1% dos idosos precisasse do leito de UTI, nós precisaríamos de 330 leitos de UTI. Aí que vem o X da questão. Cascavel tem hoje, atualmente, 178 leitos de UTI, somando UTI privada, UTI pública, neonatal, pediátrica e adulto. Se nós formos falar só em leitos de UTI adulto, no SUS são 48. Isso é muito pouco. Então nós não teríamos como absorver, não teríamos como tratar estes pacientes. Por isso, a ideia do achatamento da curva, praticar medidas de distanciamento social, praticar medidas de isolamento, para que os casos vão chegar uma hora ou outra, como já chegaram, e teremos mais. Eles precisam ser distribuídos ao longo do tempo para que nós tenhamos condições de tratar todos. Porque se vier ao mesmo tempo um número muito grande de pacientes que precisarem dos leitos de UTI, esses pacientes acometidos pela Covid-19, eles ficam em média 15 dias nos leitos hospitalares. E se eles bloquearem as nossas UTIs, com certeza todos os outros que sofrerem acidentes de trânsito, infartos, sofrerem o AVC, sofrerem outras patologias, também virão a óbito, porque nós não temos estrutura hospitalar para atender a todos. Seguindo nessa linha ainda, Tiago, para que a gente possa aprofundar essa questão, o isolamento que se estende a praticamente 6 semanas em Cascavel, ele conteve nesse período a curva de contágio, como vocês, que são as autoridades de saúde, realmente esperavam? Sim, Jean, nós precisamos aqui enaltecer muito o papel da imprensa na questão de levar as informações para a população. Nós precisamos aqui enaltecer o amadurecimento da população, que no início não tinha uma preocupação tão grande e hoje se preocupa mais. Nós precisamos enaltecer que as pessoas aderiram ao uso de máscaras, e nós precisamos enaltecer muito essa participação do empresariado todo e essa participação da SIC e do G8 em diversas reuniões e em diversos debates conosco. Nós temos estados ou cidades que estão há muito mais tempo praticando um isolamento mais forte, um isolamento mais agressivo, porque houve a necessidade em virtude do excesso de casos que aconteceram e bloquearam o sistema de saúde.
Como nós nos antecipamos lá no mês de fevereiro, com a ativação do COI, e no dia 13 de março, as primeiras medidas de distanciamento social, nós pudemos fazer isso de forma progressiva, de forma programada, reabrindo o comércio em algumas atividades em semanas que já possuíam feriado, porque ali você tinha um movimento menor de pessoas. Isso foi feito na semana da Páscoa, isso foi feito nesta semana agora com o feriado de Tiradentes. Então nós temos organizado isso e planejado isso desde fevereiro. E essa conscientização da população e essa participação específica da cadeia produtiva, aonde estão oferecendo máscaras, álcool gel, colocando as medidas de distanciamento, fazendo marcação no chão, né, organizando as filas, tudo isso ajuda à flexibilidade, tudo isso ajuda ao distanciamento. Como eu disse, tem cidades vizinhas, próximas à nossa, que está com o comércio fechado de forma mais rígida há muito mais tempo, porque houve essa necessidade. Os nossos dados e as nossas estatísticas demonstram que nós conseguimos, de certa forma, fazer um achatamento da curva, frear nos últimos 10 dias, pelo menos, nós estamos com os números bastante controlados, mas isso são reflexos desse distanciamento. Nós precisamos ter muita prudência agora para analisar os números da semana passada e desta semana, onde o comércio está com uma flexibilidade maior, há uma movimentação maior do número de pessoas, e na semana que vem, com certeza, nós vamos ter outros dados que vão nos remeter e vão nos subsidiar a tomada de decisão para o futuro. Secretário, na sua avaliação, como as pessoas e as empresas têm respondido às recomendações repassadas pelas autoridades de saúde? Bom, Jean, isso é muito difícil a gente falar de forma genérica, mas na maioria das situações todos estão colaborando. Existem sim aqueles empresários e aquela parte da população que precisa ainda de um puxão de orelha mais forte, que não tem tomado as melhores providências, mas no geral, a maioria dos estabelecimentos comerciais tem adotado as medidas necessárias. Na quarta-feira foi desencadeada uma operação de fiscalização pela prefeitura com mais de 100 servidores. Os relatos e as informações que têm chego, elas são muito positivas, mas nós precisamos que essas medidas elas continuem, que elas permaneçam, para que o comércio não retroaja, para que as medidas de distanciamento não sejam mais rígidas. Nós precisamos que cada empresário mantenha as rotinas de desinfecção, de higienização, disponibilização de álcool gel, só permitir que as pessoas adentrem ao estabelecimento com as máscaras, a população ter esse entendimento que, se for possível, os idosos ainda permaneçam dentro de casa, que os vizinhos, os familiares façam as compras para esses idosos, que as crianças permaneçam em suas casas, não vão para o mercado fazer passeio com a família toda, saia para o essencial, para o trabalho, para a alimentação, né? Se todos nós continuarmos com esse mecanismo, nós vamos ir a cada dia evoluindo, liberando as ações dentro do comércio, porque nós temos que se preocupar com o inverno. Nós temos uma preocupação muito forte ainda com a chegada do inverno. O Ministério da Saúde tem reforçado que, como nós tomamos medidas antecipadas e estamos achatando a curva, isso automaticamente vai empurrando a nossa curva para frente, e essa curva ela deverá vir na sua última força na primeira semana de junho, dia 7 de junho. Então, se nós conseguirmos ir levando isso de forma controlada e passarmos o dia 15 de maio até o dia 30 de maio, que será o período de contaminação para o inverno, nós com certeza sairemos vitoriosos dessa situação, com o menor número de vidas perdidas, e voltaremos à normalidade da nossa vida, porque a nossa estrutura hospitalar estará pronta, nós teremos testes para a grande maioria das pessoas, nós teremos novas fórmulas de tratamento para esses pacientes, então tudo isso vai colaborar para a volta à normalidade. Bom dia a todos que chegaram agora. Essa é a live das 10h30 da SIC. O tema de hoje é a saúde pública e as ações de enfrentamento ao coronavírus. O nosso convidado é o secretário municipal de saúde, Thiago da Rosa Stefanello, que é fisioterapeuta, pós-graduado em governança estratégica dos municípios, foi secretário interino da Casa Civil do Governo do Estado, tem uma lista de bons serviços prestados em vários órgãos aqui da região e do Paraná, foi secretário do Siscopar e do Hemocentro em Cascavel e atualmente ocupa a Secretaria de Saúde aqui do município. Convido a todos, para que, se tiverem dúvidas, por favor, dirijam aqui ao secretário, nós temos tempo ainda, e qualquer assunto sobre o tema, o secretário está aqui à disposição e vai responder.
Tiago, uma polêmica que existe no Brasil e que ela ganhou corpo, principalmente nas últimas semanas, é sobre o uso da cloroquina, né, como um remédio eficaz para combater o coronavírus. Você tem uma opinião formada a respeito disso, Tiago? Sim. Então, a cloroquina ela faz parte de uma das fórmulas, né, que estão sendo colocadas à disposição para o enfrentamento dessa situação. Não é só a terapia medicamentosa que faz o resultado dessa situação. Nós precisamos deixar claro que existe componentes aí, e aí eu respondo a questão da cloroquina. Então, há 30 dias atrás, nós não tínhamos a quantidade de leitos de UTI e de enfermaria que existem hoje. Então, só para a população entender, nesses últimos 30 dias foram abertos 62 leitos de UTI novos na região macro-oeste. Esses leitos estão distribuídos na ala de queimados do HU, no Hospital Moacir Miqueleto em Assis Chateaubriand, no Hospital Bom Jesus de Toledo, no Hospital Regional de Francisco Beltrão e no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Então, 62 novos leitos de UTI e 124 novos leitos de enfermaria, também distribuídos nesses hospitais, que estão à disposição para atender os pacientes do coronavírus. Então, essa é a primeira válvula de escape, a primeira organização que nós precisamos ter para poder enfrentar o coronavírus, que nós não tínhamos antes. A segunda é a testagem de pacientes. São mais de 3 mil pessoas em Cascavel que apresentaram sintomas respiratórios, que entraram em contato com o nosso call center, que foi muito efetivo porque nós conseguimos muito rápido isolar a pessoa para que ela não saísse de casa e não levasse a contaminação para outras pessoas, que nós não fizemos testes, que não existe teste dentro do protocolo do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado para essas pessoas. Os casos leves ficam em casa 14 dias e depois são liberados do isolamento domiciliar. Os testes estão restritos às pessoas internadas e casos graves. Esses nós fazemos o teste para saber se tinha ou não coronavírus. Agora, desta semana para frente, que está começando a chegar um volume de testes maior e que os municípios, no geral, poderão testar de forma mais ampla a sua população. Cascavel ele deve contar já com 9 mil testes nesses próximos dias, já temos 1.500 que foi enviado pelo governo do estado e nós queremos na semana do dia 5 de maio fazer uma pesquisa teste em Cascavel com 700 pessoas aleatórias que não têm sintomas para nós vermos o percentual de pessoas que foram contaminadas e não apresentaram sintomas. Então, essa é a segunda válvula de escape para o enfrentamento ao coronavírus. Primeiro era ter estrutura hospitalar, que todos esses leitos que eu falei estão adequados, montados e possuem respiradores. Existe um plano de contingência ainda que dá para ampliar mais 20 leitos no HU, mais 7 leitos no São Lucas, mais 12 leitos no Hospital do Coração, mais 10 leitos no Hospital de Retaguarda, no antigo Santa Catarina. E se tudo isso ainda não der conta, tem o Hospital de Campanha no Centro de Eventos para baixa e média complexidade. A segunda necessidade são os testes e a terceira necessidade, então, são as ferramentas disponíveis aos médicos para poder tratar esses pacientes, que até então ninguém conhecia um método eficaz de tratamento. Então surge a hidroxicloroquina ou cloroquina, auxiliado por antibióticos, que tem estudos positivos em várias partes do mundo e tem alguns estudos negativos. Como em Manaus foi utilizado uma dosagem muito alta, apresentou um alto índice de óbito em relação aos pacientes que utilizaram. Foi pior do que se não tivesse utilizado. Já existem outros estudos que mostram que é mais eficaz no início e não nos casos graves. Então isso tem um protocolo do Ministério da Saúde que nós, enquanto gestores da saúde, somos obrigados a seguir e recomendar aos nossos profissionais médicos, que é a utilização nos casos graves. Mas a decisão ela é soberana do médico. O médico ele tem a sua conduta e ele saberá utilizar e deverá utilizar da melhor forma possível conforme a sua análise e o seu estudo. Então isso é uma decisão técnica do médico. Além da cloroquina estão surgindo outras hipóteses.
O próprio estudo do plasma, né, tirando anticorpos do sangue de pessoas que já foram tratadas, já foram recuperadas e podendo utilizar em outros pacientes. Inclusive existe um grupo em Cascavel da Unioeste que está aqui capitaneando isso na região oeste do Paraná e esperamos que tenham frutos o mais rápido possível junto com as outras pesquisas a nível nacional. Temos também um outro medicamento conhecido pelo nome de Anita, que também tem alguns estudos. Então começam a surgir várias pesquisas. Isso existem hoje os mais diversos cientistas e pesquisadores no mundo estudando e com certeza daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias nós vamos ter mais informações, mais terapias medicamentosas que vão possibilitar o enfrentamento da pandemia. Secretário, tem várias bancas de médicos, vários laboratórios no mundo todo que estão se dedicando nesse momento de uma forma bastante extensa a desenvolver um medicamento que seja eficiente, né, no combate ao coronavírus. Você tem uma expectativa, você é otimista em relação à chegada de um produto eficiente a curto prazo no mercado? Bom, dentro da parte científica da saúde, não há expectativas de que algo concreto saia muito rápido, uma vez que os estudos, né, com testes em pacientes, eles têm todo um critério a ser seguido, né? Nós precisamos, né, de aprovações junto aos conselhos de medicina, junto à Anvisa, junto aos comitês de ética. Por mais que estejam trabalhando a todo vapor, por mais que estejam pesquisando isso dia sim, dia não, né, eu acho que oficialmente algo que diga que cure o coronavírus, né, do novo coronavírus, das pessoas infectadas pela SARS-CoV-2, eu acho muito precoce dizer que nós teremos algo rapidamente. O que nós temos são esses ensaios clínicos, esses testes feitos, né, e que vão funcionar em determinados pacientes, que não vão funcionar em outros pacientes. Nós temos alguns estudos que apontam que a obesidade é um fator seríssimo de risco. Nós temos outros estudos que mostram, né, que no inverno isso será pior do que no calor. Então nós temos que ter muita prudência. E cada médico, com certeza, que está na linha de frente, está fazendo seus estudos, está fazendo suas análises e vai saber na hora certa dar o melhor tratamento possível para os pacientes. Tiago, vocês têm uma central aqui na Secretaria de Saúde que busca oferecer esclarecimentos às pessoas, né? Detalhe, por favor, como está o funcionamento dela. Isso. Uma das ações que a Secretaria de Saúde tomou logo no início foi mudar o formato do atendimento da atenção primária, das unidades básicas de saúde e das unidades de saúde da família. Por quê? Tem três motivos principais. O primeiro, evitar a aglomeração de pessoas. Muitas pessoas vão até os postos de saúde sem uma patologia emergencial, sem uma necessidade expressa e acaba circulando muito com outras pessoas, inclusive tendo contato com os profissionais de saúde que uma hora estão nos hospitais, estão nas UPAs, estão nas UBS. Então nós precisávamos evitar essas aglomerações. O segundo ponto é que nós perdemos muitos servidores de saúde. Nós temos hoje aproximadamente 200 servidores da Secretaria de Saúde que estão afastados por serem dos grupos de risco e nós temos os servidores que são sintomáticos, que estão com os sintomas que pode ser caso de coronavírus. Eles estão afastados até que tenhamos o teste negativo e que eles possam voltar ao trabalho. Já passou de 58 servidores que foram afastados por causa desses sintomas. Dos casos confirmados, 25% são servidores da saúde. Das 70 pessoas de Cascavel que têm coronavírus confirmado, 25% são pessoas da área da saúde. E, consequentemente, a dificuldade de compra de EPIs. Há 15 dias atrás, nós não conseguíamos comprar máscaras, luvas, aventais, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque as empresas, os fornecedores preferiam vender à vista para as instituições privadas e o poder público não pode comprar à vista. Nós temos que fazer o mínimo dentro de um processo licitatório emergencial de dispensa, fazer o empenho, receber o produto e depois pagar. Conseguimos superar essa etapa, estamos melhorando, estamos conseguindo aumentar em muito esse nosso estoque, temos um pequeno problema pontual aí ainda em aventais e vamos poder agora voltar aos poucos com as unidades básicas. Então nós esperamos na semana do dia 5 de maio, dia 4 de maio, estamos nos organizando para reabrir essas unidades. Enquanto isso não acontecia, nós trabalhamos com atendimento 100% agendado via call center. Então nós abrimos vários call centers. Nós tínhamos um para atender as dúvidas das pessoas, uma para esclarecer, né, informações sobre a Covid, sobre fatos, sobre fakes. Nós tínhamos um call center para as doentes crônicos, para as pessoas que precisavam
precisavam agendar uma consulta para trocar a receita. E nós tínhamos o principal call center, que é o 9090, voltado aos pacientes sintomáticos, que é a grande razão do sucesso do nosso enfrentamento: isolar os pacientes de forma rápida. Porque se nós não tivéssemos atuado de forma muito rápida no agendamento, no call center e no isolamento, esses pacientes poderiam ter piorado, poderiam ter espalhado para outras pessoas e nós teríamos um número muito maior de pessoas contaminadas. Então, o isolamento precoce através do call center é um dos grandes segredos da nossa efetividade aqui em Cascavel. Quero mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham nessa nossa live das 10h30 aqui da SIC. Quem está com a gente hoje é o secretário municipal de saúde, o Thiago Stefanello, que é fisioterapeuta, que, entre outras passagens no seu currículo, foi secretário interino da Casa Civil do Governo do Paraná. Convido a todos para que façam as suas perguntas aqui, que ainda temos tempo para que o secretário responda. Tiago, você acabou de falar a respeito do início de retomada das atividades das unidades de saúde a partir da semana que vem, mas existem alguns dados curiosos que nas últimas semanas chegaram, né? Tem um estudo no Brasil que diz que o número de infartos caiu consideravelmente e também, pelo que a gente sabe, que em Cascavel o número de atendimentos nas unidades despencou, né? Gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso e dissesse que tipo de restrição as unidades vão ter a partir do momento que elas voltarem a funcionar. Isso. Tudo isso no contexto geral fez com que os procedimentos eletivos, cirurgias eletivas, consultas eletivas, exames eletivos, aqueles que não são de urgência, eles fossem temporariamente transferidos para frente ou suspenso em alguns casos, para evitar a aglomeração de pessoas e possibilitar um aumento da contaminação. Então, as pessoas, de certa forma, passaram a ficar mais em casa e também passaram a se cuidar mais dentro do seu próprio ambiente, né? Nós temos uma diminuição do número de cirurgias eletivas, isso consequentemente diminui o número de infecções hospitalares, diminui o número de pacientes que porventura pudessem ter uma complicação na cirurgia e poderiam vir, né, a ter o óbito também. Diminuiu e muito, e principalmente, o número de acidentes de trânsito, e essa diminuição dos acidentes de trânsito leva a uma diminuição de óbitos e leva a uma diminuição da superlotação dos hospitais, né? E nós temos que, como eu disse, continuar o trabalho. Por mais que ele não estava com as unidades abertas, os atendimentos continuaram acontecendo, mesmo que de forma agendada. Todos os pacientes que ainda precisavam de consultas ou de medicamentos ou de algum exame dentro da atenção primária também tinha o call center 9191 e nós tínhamos unidades divididas. Nós tínhamos cerca de 9 unidades no município atendendo só pacientes sintomáticos do coronavírus e outras 8 unidades atendendo só os pacientes sintomáticos das outras patologias, hipertensão, diabetes e tudo mais. O importante é destacar que essa retomada ela será progressiva também e também será de forma organizada. Nós tentaremos manter ainda o agendamento 100%, mas colocando todas as unidades do município para atender e cada uma das unidades fazendo o seu agendamento por telefone. Será uma estruturação que está acontecendo durante toda a semana que vem para que nós possamos, no dia 4, se tudo ocorrer bem, retomar com todas as unidades prestando atendimento à população. Secretário, primeiro, eu preciso destacar algo que eu acho que é fundamental a população brasileira como um todo reconhecer, a questão do SUS. Muitas vezes as pessoas criticam o SUS, né, fazem demagogia com o SUS, mas o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele se mostra cada vez mais forte. Nós temos muito problema de corrupção no nosso país, nós temos problema de má gestão no nosso país, mas nós temos que reconhecer que o SUS, do jeito que ele está estruturado no papel, na sua teoria, ele tem feito uma frente muito forte em todo esse sistema, porque é através dessas unidades básicas de saúde, é através dos nossos hospitais públicos, que na maioria das vezes nós estamos resolvendo esses problemas. Uma grande diferença quando se compara com os Estados Unidos é a falta de um sistema único de saúde eficiente no país, onde temos hoje uma das piores propagações da epidemia.
Então nós precisamos, primeiro de tudo, reconhecer e valorizar o SUS. O SUS, por mais que ele tenha uma estrutura sucateada em muitos locais, uma estrutura fragilizada em muitos locais, ele ainda vem fazendo frente. Com toda a sua capacidade lotada. No Ceará mesmo já existiam ontem 40 pacientes que aguardavam por um leito de UTI, mas o SUS ele tem dado vazão da melhor forma possível para todos esses atendimentos. É no SUS que nós estamos encontrando refúgio nos hospitais, nós estamos encontrando as medicações necessárias, nós estamos encontrando os EPIs e nós estamos atendendo mais de 80% da população brasileira. Então é fundamental fazer esse reconhecimento, né, do Sistema Único de Saúde, que precisa ser valorizado e estruturado para poder dar vazão às novas epidemias ou às novas pandemias. Cascavel tem um histórico muito forte, passou por uma situação de ebola tempos atrás, passou pela situação do H1N1 e agora tem passado pela questão do novo coronavírus. Então são experiências que ficam marcadas. Como eu disse, nada do que está acontecendo de mais positivo dentro da gestão no enfrentamento do coronavírus é mérito sozinho do prefeito Paranhos ou do secretário Tiago, é mérito da nossa equipe de servidores da saúde, é mérito dos outros servidores, das outras secretarias que têm colaborado, da população, dos empresários, da imprensa. Mas eu preciso destacar que esses servidores da Secretaria de Saúde do município de Cascavel, muitos deles já passaram por essa situação do H1N1 e daquela situação do ebola, e eles têm nos ajudado muito neste momento a achar soluções mais concretas. Então nós precisamos, para o futuro, solidificar o SUS, nós precisamos solidificar as nossas estruturas, utilizar os espaços que estão ociosos, as regiões que estão mais deficitárias. Nós, dentro do próprio Paraná mesmo, temos regiões bastante diferenciadas. Nós temos um leito para cada 17 mil habitantes, mais ou menos, na região de Curitiba, e temos um leito de UTI para cada 35 mil habitantes na região oeste. Então, só aí já há uma diferença de quase 50%, nós precisamos equilibrar isso. Secretário, muitos têm dito que as mudanças geralmente aparecem quando as pessoas ou as instituições enfrentam um grande teste. Não há dúvida que esse é um dos maiores testes da humanidade moderna, e você entende que as pessoas, de alguma forma, a partir do que está acontecendo, vão passar a se cuidar mais, a pensar mais preventivamente na sua saúde, na sua condição emocional também? Isso é fundamental. Se todo mundo manter, né, as medidas de higienização, as medidas de sanitização preventivas, se todo estabelecimento comercial fizesse uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, as devidas higienizações, né, se capacitassem os seus servidores em medidas de biossegurança, se trouxessem palestras, né, de coaching, motivação, palestras de desenvolvimento pessoal para os seus servidores, se o poder público fizesse isso, se todos se engajassem nessas questões preventivas e nessas questões de organização, com certeza muitas epidemias seriam evitadas, gripes comuns seriam evitadas, conjuntivites seriam evitadas. Então nós precisamos, com certeza, da conscientização maior de todos, nós precisamos da conscientização maior do poder público, e nós precisamos entender que o nosso país tem condições de ser um país de primeiro mundo na área da saúde. Por que só numa questão de epidemia nós conseguimos aumentar os nossos leitos de UTI? Por que só numa questão de epidemia surgiram milhões e bilhões de reais em todos os países para serem utilizados na saúde? Isso precisa ser utilizado antes, isso precisa ter sido colocado como prioridade e num planejamento a longo prazo que possa trazer resultados positivos. Secretário, nós temos aqui uma pergunta do presidente da SIC, o Michel Lopes, a quem agradeço a audiência. Obrigado, Michel. Ele está pedindo o seguinte: secretário, qual é a sua avaliação do Poder Executivo quanto à retomada gradativa das atividades econômicas? Temos visto que o setor produtivo tem feito a sua parte. Essa também é a percepção de vocês? Bom, respondendo então ao Michel, como eu disse lá atrás, nós fizemos um planejamento já a partir do dia 26 de fevereiro, imaginando essas hipóteses, imaginando todos os cenários, e nós já tínhamos se programado que nós tínhamos semanas chaves para essa retomada do comércio, porque nós precisávamos de períodos de 15 a 15 dias para estar medindo essa variação e essa transmissão do vírus no município de Cascavel.
A semana da Páscoa era uma semana importante para que nós pudéssemos fazer a retomada, porque nós tínhamos feriados no meio, e essa semana de Tiradentes também é importante para a retomada, porque nós tínhamos feriados no meio. Então nós conseguimos, de certa forma, fazer durante 15 dias um distanciamento mais efetivo, que nós chegamos a ter 70% da população de Cascavel dentro das suas casas, e depois, progressivamente, como houve uma diminuição na velocidade da transmissão do vírus e que nós saímos de 7, 8, 10 casos confirmados por dia para 1, 2 ou nenhum casos confirmados por dia, nós pudemos assim então permitir essa flexibilização. Então isso foi tudo discutido e amadurecido dentro do COI, do Centro de Operações em Emergência, muitas vezes ouvindo as reivindicações da SIC, do G8. A SIC trazia muitas reivindicações, né, do setor das academias, do setor, né, das cooperativas, dos setores industriais, dos pequenos empresários. Todas essas demandas que a SIC trouxe, elas foram ouvidas e elas foram discutidas por essas equipes técnicas. E gradativamente nós fomos flexibilizando. Eu acho que as coisas aconteceram no seu devido tempo, elas aconteceram dentro da forma que nós estávamos programando, só que isso precisa ficar bem claro. Se não houver a contribuição do setor produtivo nesses próximos dias, se não houver a contribuição dos setores religiosos nesses próximos dias e do próprio poder público, com certeza nós teremos que determinar o fechamento novamente e maiores restrições. Nós precisamos ir avaliando semana a semana a situação do município de Cascavel, do oeste do Paraná, e avaliar a taxa de ocupação dos nossos leitos. Podem ter certeza que se nós tivermos próximo de 80%, 90% de todos os leitos ocupados, nós teremos que voltar a medidas mais radicais. Secretário, outra coisa importante que toda a sociedade reconhece é o feito heróico de quem trabalha na área da saúde, né? Que estão sendo incansáveis e dedicados. Qual que é o seu recado para esse pessoal? Sim, eu nunca deixei de valorizar isso e cobro muito do prefeito Paranhos e cobro muito das nossas equipes administrativas, né, que deem as condições necessárias de trabalho aos nossos servidores. Isso é fundamental. O servidor público hoje da Secretaria de Saúde está na linha de frente, não estão se omitindo para trabalhar. Nós afastamos obrigatoriamente, né, todos os servidores acima de 60 anos e vários servidores vieram até a Secretaria de Saúde e falaram: Tiago, eu quero assinar aqui a declaração porque eu vou continuar trabalhando. E ele tem o direito disso, nós deferíamos e esse servidor volta para a linha de frente porque ele está por sua conta e risco fazendo esse trabalho. Mas nós estamos garantindo os EPIs necessários, os medicamentos necessários, as escalas de trabalhos necessárias. Então nós fizemos uma licitação para oferecer o hotel, a disponibilidade de hospedagem e alimentação para o servidor, para que ele, se tiver que ficar isolado, não vá ficar junto com a sua família, ou se ele estiver trabalhando muitos dias seguidos, muitas horas seguidas, que ele também possa se utilizar desse hotel para o descanso. Então nós precisamos valorizar muito o servidor público da Secretaria de Saúde, outros servidores muito valiosos da Secretaria de Segurança, da Secretaria, né, de Finanças, que estão colaborando muito conosco, Secretaria de Comunicação, mas fica um reconhecimento especial mesmo a cada um dos nossos servidores, os agentes de combate à endemia da dengue, que estão se virando, se desdobrando ainda nessa questão da epidemia de dengue, tendo que entrar nas casas, conversar com as pessoas, os agentes comunitários de saúde, nossos médicos, enfermeiros, zeladoras, todos os nossos servidores, sem exceções. Secretário, outro consenso mundial de quem analisa de uma forma técnica essa situação toda que nós enfrentamos é de que o mundo pós-pandemia vai ser muito diferente daquele que a gente tinha até 2, 3 meses atrás. O senhor acha que essas mudanças também, envolvendo principalmente as questões tecnológicas, tendem a fazer parte dessa nova realidade da saúde pública também no Brasil? Com certeza, né? Eu acho que em todos os setores ficarão aprendizados. Dou um exemplo aqui que talvez nem caiba no contexto, mas, por exemplo, os shows, né? As lives que têm acontecido diariamente, onde a população assiste da sua própria casa, onde os empresários têm achado outras formas de agariar recursos com essas lives. Nós já verificamos, né, nas propagandas de televisão o QR Code que fica à disposição, que a pessoa possa fazer a compra diretamente da sua casa. No próprio serviço de saúde, diversas startups nos procuraram, estão oferecendo ferramentas de tecnologia. Nós temos à disposição no nosso site fatoofakecascavel.com.br um chat com robô já
que faz a triagem dos sintomas do paciente e encaminha isso para o nosso médico, e o nosso médico entra em contato por telefone, por WhatsApp. Essa própria ferramenta do call center, com certeza algo positivo disso ficará mantido para o futuro pós-pandemia. Então as ferramentas tecnológicas elas vão facilitar e muito a vida do cidadão, dos próprios profissionais da saúde, e elas vão trazer lições muito importantes para o pós-pandemia. Bom, para quem nos acompanha, só para reforçar o tema da nossa live desta sexta-feira, a saúde pública e as ações de enfrentamento ao coronavírus. O nosso convidado é o secretário municipal de saúde, Thiago da Rosa Stefanello, que é fisioterapeuta, né, e que ocupou vários cargos importantes, inclusive no governo do Paraná, devido à sua experiência e longa bagagem profissional. Secretário, vi que o senhor chegou de máscara aqui. O senhor tem um recado final para os nossos internautas? Bom, o uso das máscaras ele é obrigatório no município de Cascavel. Nós estamos aqui nesse momento sem a máscara porque estamos bastante distanciados, e também porque para facilitar a comunicação nessa entrevista. Mas é importante que a população utilize a máscara. Ela não é a resolução do problema, mas ela serve como uma barreira mecânica e ela diminui a possibilidade de contágio e a possibilidade de transmissão. Nós precisamos ainda manter reforçadas nossas medidas de isolamento e distanciamento até a passagem do inverno. Nós não podemos perder tudo que nós ganhamos, porque se nós tivermos um pico de utilização dos hospitais, um pico de utilização das UTIs, pico de casos, nós teremos que partir para um distanciamento social mais rígido ou até para o lockdown, e isso faz um bloqueio geral e traz prejuízos econômicos, financeiros e sociais muito grandes. Nós não queremos isso, nós queremos caminhar lado a lado saúde e economia. Por isso precisamos da contribuição e da colaboração cada vez mais da cadeia produtiva. Adote as medidas que for possível dentro do seu estabelecimento, oriente as pessoas para que façam a utilização do álcool gel, das máscaras, da etiqueta respiratória. Quando tiver que tossir, utilize o braço, um lenço, descarte em local adequado, para que nós possamos juntos superar isso o mais rápido possível. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Essas colunas fortificadas da SIC, é sempre um ambiente muito justo, e a gente fica aqui com certeza à disposição para poder levar as informações mais precisas possíveis para todos. Obrigado, e a todos que nos acompanham, quero fazer um convite para que na semana que vem, sempre às 10h30, acompanhem as lives da SIC. Muito obrigado.